Daniel, me parece que Paulista tem um apego muito afetivo, no sentido de que você, de certa forma, viveu, né, nesse cenário rural. Dentro disso, eu gostaria que você comentasse, né, justamente sobre a sua relação, né, com esse espaço e também quando surgiu o seu interesse em produzir um documentário. Uhum. Bom, eu nasci lá nos Paulistas, né? Eu vivi lá até os meus 2 anos, aí depois eu mudei para Catalão, que é a cidade maior, mais próxima ali da região. E aí eu sempre voltava nas férias, né? Eu tinha esse processo no filme dos meninos voltarem nas férias para poder visitar os parentes que estão no Paulista. Eu fiz isso muito durante a minha infância, né? E aí a ideia do filme, a gente começou a pensar no filme em 2013, que foi quando a gente começou a fazer a pesquisa, e ela veio principalmente por causa que eu estava vendo os efeitos que estavam acontecendo com a construção da barragem da hidrelétrica do Facão, que represou o Rio São Marcos, que é o rio que corta as duas regiões, né, que divide o Paulistas e a Soledad, que é as duas regiões que a gente filma, né? E aí a gente percebeu que ter um certo ida dos jovens das regiões para a cidade, esse êxito rural, deu uma intensificada nessa época, assim, começo de 2011. Então aí isso me levou a pensar o filme, a pensar o documentário e a começar a pesquisa. E como foi o encontro desses personagens, dessas figuras reais, e como foi abordá-los para participar, né, desse registro? Uhum. Então, a maioria dos personagens que aparecem no filme são meus parentes, né? Uhum. Os meninos, por exemplo, que são os 3 principais ali que a gente apresenta, eles são meus primos de 2º grau. Ah, sim. Então tinha uma certa ligação já familiar, assim, eu conhecia essas pessoas e eles me conheciam, então acho que isso facilitou um pouco a aproximação com eles, né? E aí em 2013, quando a gente começou a pesquisa, né, esse negócio de a gente vai levar uma câmera lá para poder filmar, isso sempre, né, gera um certo incômodo, digamos assim, a gente resolveu fazer um curta antes, né, documentário também chamado Febre da Madeira, até para a gente saber como é que funcionaria, filmar o local, né, como é que as pessoas reagiriam com uma câmera e tudo. E aí quando a gente voltou em 2016, eu pensava que a gente ter feito esse curta antes não tinha sido uma boa ideia, porque eu achei que a gente ia chegar lá e as pessoas falaram assim, mas vai fazer outro filme, Daniel. Sabe, você já filmou aqui, e quando a gente chegou lá eu percebi que na verdade foi um acerto nosso, porque isso ajudou muito as pessoas a entenderem como é que era o processo, né? Os meninos, os 3 rapazes, eles já tinham uma certa noção de filmagem porque tinham celular, né? Essa questão do celular, das pessoas se filmarem, eu acho que isso, nos dias de hoje, eu acho que quebra muito. Não é que quebra, mas eu acho que ela facilita um pouco essa relação das pessoas com a câmera, né? Porque elas estão se filmando o tempo inteiro, assim. Eu acho que essa questão do advento do celular, essa facilidade de você se filmar, acho que muda um pouco essa relação. Uhum. E o seu documentário tem algumas particularidades que me chamam a atenção, e uma das principais é justamente o tempo que é estabelecido para você acompanhar esses personagens. Até mesmo a princípio existe toda aquela questão, enfim, daquelas pessoas mais velhas e assim, elas fazendo a medição da pressão. Uhum. E outro aspecto também é que são personagens que se expressam, mas não exatamente de modo verbal, uhum. né? Como você viu isso tudo, principalmente no processo de pós-produção, em que você teve que montar todos esses registros? Foi complicado determinar uma narrativa? A gente tinha uma linha geral, né? Na verdade, que era uma linha geral que já estava desde a filmagem, que era a gente ia chegar antes, ia filmar como é que era a rotina desses personagens da chegada dos meninos. A gente ia chegar dos meninos, como é que esses meninos se relacionavam ali com o espaço, o que mudava com a chegada deles, e depois, quando eles vão embora, como é que essa rotina continua. Então, meio que essa ideia a gente já tinha mesmo antes da gente começar a filmar, né? E durante a filmagem a gente percebeu que o ritmo, né, digamos assim, da vida lá mudava muito com a chegada deles, assim. Começava a acontecer mais coisas, né, tinha uma certa
uma outra temporalidade, digamos assim, né? E aí quando a gente foi montar, a gente tentou trazer isso, né, para o filme, para a montagem, então, né, essas transformações também que os meninos acabam provocando quando eles chegam. E também a gente não filmou tanto, assim, a gente filmou durante bastante tempo, a gente filmou durante 40 dias, né? Mas de material mesmo a gente não tinha tantas horas comparativamente com alguns documentários que tem cento e tantas horas de material. A gente tinha mais ou menos 22 horas de material no final. Sim. Então, por causa também que a gente tinha muito... A gente definiu muito bem antes de filmar o que a gente ia filmar, né? A gente não chegou lá e ligou a câmera e foi filmando, não. A gente foi observando o que acontecia e foi filmando, e a gente acabou não tendo tanto material assim, o que facilitou também na hora da montagem, assim, a gente já tinha um pré-roteiro e já tinha um material que a gente já tinha algumas certezas assim na hora que a gente foi montar, que a gente já tinha tido durante as filmagens. Eu gostaria que você comentasse sobre esses momentos que me parecem bem emblemáticos, que é quando você meio que apresenta esses personagens. E é nesse disparo, né, contra essa televisão que inclusive estampa, né, o cartaz do filme. Ele teria um caráter representativo em relação à eliminação, de repente, de um mundo externo desses personagens? Gostaria que você comentasse sobre isso. Então, a questão da TV, ela foi algo que surgiu durante a montagem, né? Porque lá os meninos, né, uma tradição entre os homens, né, digamos assim, da região, que é a questão da caça, né? E a questão de preparar a bala para poder fazer a caça. Então tem essa questão muito forte de pai ensinar o filho a caçar, preparar a arma e tudo. E aí, como isso era algo muito recorrente no dia a dia deles, eu falei assim, vamos então filmar vocês atirando, fazendo essa preparação toda, que pode resultar em algo legal, né? E aí, para filmar, eles queriam atirar em alguma coisa, sabe, Daniel? A gente não vai atirar a esmo, não. Vamos atirar em alguma coisa. E aí, essa TV, né, lá, era uma TV que estava do lado de fora da casa da Maria Cristina e do Wanda. Durante o tempo inteiro, uma TV que não funcionava mais, por causa da mudança do sinal, né, que o sinal digital estava chegando lá e o analógico não ia mais funcionar, então eles iam trocar de TV. E aí, então vamos atirar na televisão. E quando eles estavam atirando, a gente ficou longe, né, porque a arma espalha, porque é cartucho feito à mão, e a gente ficou longe. E eu achei que nenhum dos tiros tinha pegado na TV, né, por causa que eu não conseguia, o barulho era muito alto, eu não conseguia escutar o impacto, né. Sim. E aí, quando terminou os tiros de filmagem, a gente chegou lá e eu vi que a TV estava completamente destruída e que eles tinham acertado todos os tiros, ninguém tinha errado. Isso, para mim, essa imagem dessa TV destruída por eles mesmos, para mim era muito simbólico de uma certa contradição que tinha no lugar, né? Porque é um lugar onde, de certa forma, a tecnologia chegou, trouxe vários benefícios, mas essa mesma tecnologia é um dos motivos pelo qual eles estão indo embora, né? Porque a tecnologia do campo diminui a necessidade de mão de obra e essas pessoas que trabalhavam ali no campo acabam tendo que ir para a cidade procurando emprego, outra perspectiva, né? Então, para mim, essa TV destruída, para mim, tinha muito isso, assim, né? Dessa tecnologia que destrói, mas também é uma tecnologia que traz alguns benefícios, assim. Entendi. E em relação à recepção do Paulistas em relação ao público, você teria a intenção, com esse registro, de repente, trazer um alerta sobre essa vida rural que está se dissipando? Existe algum comentário também como esses espaços estão sendo apropriados, né, por organizações, por uma nova geração que não está cultivando mais essa cultura? Eu acho que não diria um alerta, assim, mas eu acho que o filme propõe uma reflexão, assim, porque eu acho que toda essa questão, né, da questão do êxodo rural, especificamente do Paulistas, né, dessa falta de juventude na zona rural ali, né, que ali não tem mais jovens, né, especificamente nessa região. Eu acho que é uma questão bem complexa, assim, né, porque, por exemplo, a primeira coisa que a gente pensa é a questão da tecnologia, né? A primeira coisa que a gente pensa é como essa tecnologia, a necessidade de ter que construir uma hidrelétrica para poder ter energia elétrica, né? A necessidade da questão do agronegócio, com uma certa manutenção de né? da nossa sociedade capitalista.
Então, mas ao mesmo tempo, né, tem todo que impacta diretamente a vida deles, impactam, né, essa questão do êxito, né, das pessoas indo embora, né, é um dos motivos pelos quais as pessoas vão embora, mas ao mesmo tempo essa mesma tecnologia traz vários benefícios para a vida deles lá, né, por exemplo a questão lá do tanque que eles armazenam leite, né, que antigamente eles não tinham, agora eles têm, eles conseguem isso só porque tem eletricidade, eles conseguem por isso vender o leite mais caro e armazenar o leite durante mais tempo, então não precisa todo dia eles levaram leite até Catalão, que é uma cidade que fica a 120 quilômetros de distância, né? Então, para mim é uma coisa, eu acho que não tem uma resposta, entendeu? Sim. Tanto lógico, tem a tragédia do fim, né? Por causa que tem essa questão que a juventude não está mais lá, então, a não ser que algo mude nos próximos anos, a comunidade lá do Paulistas vai desaparecer, mas ao mesmo tempo eu não sei se apontar um culpado, foi isso e foi isso. Eu acho que isso é meio complicado de se dizer, entendeu? Então, na verdade, não é um alerta, eu acho que é mais uma reflexão, a gente pensar mesmo tudo que está acontecendo. Assim. E uma última questão, Daniel, é sobre... me chamou a atenção porque o filme ele, vai seguir, né, de um curta-metragem que é o do Marcos Vinícius Vasconcelos, Quando os Dias Eram Eternos. Eu não pude assisti-lo, mas... você teve participação dessa escolha? São registros que se comunicam de alguma maneira? Eu acho... a escolha foi da vitrine, né? A sessão vitrine tem essa proposta também de formação, então eles trouxeram, né, eles voltaram, né, com a ideia de passar um curta antes longo, que eu acho maravilhoso, eu acho que a gente deveria voltar a fazer isso em todos os filmes, né? Porque eu acho que o curta-metragem é um formato muito importante e que no Brasil acaba, né, sendo pouco divulgado, né, e tudo. Assim, eu não saberia estabelecer um diálogo direto entre os filmes. Assim, eu acho que os dois filmes têm, né, o filme, né, é uma animação, o filme Os Dias Eram Eternos é uma animação, mas eu acho que os dois têm uma aposta muito grande na questão visual, né, e na questão sonora, né. O filme também não tem diálogo, né, a animação não tem diálogo. Então eu acho que eles se comunicam esteticamente nesse sentido, assim. Perfeito, muito obrigado.